No princípio, dizem que os deuses viviam da caça e da colheita, mas a fome rondava o mundo. As ferramentas eram frágeis, a comida fria. Foi então que Ogum, senhor do ferro, abriu caminho na mata. E Xangô, com o trovão, acendeu o fogo. Desde esse dia, o fogo passou a transformar tudo. O cru em cozido, o duro em macio, o distante em partilha. Cozinhar virou um gesto de poder, de criação e de cuidado. E eu gosto de pensar que esse mesmo fogo segue aceso até hoje, nas mãos de quem cozinha, de quem empreende, de quem faz da comida uma forma de existir. A convidada de hoje é uma dessas pessoas, uma mulher preta que carrega no trabalho o mesmo gesto ancestral de transformar o que tem e partilhar o que faz. A gente se conheceu num evento e foi um encontro de reconhecimento imediato. Sabe aquele pacto silencioso que às vezes se estabelece entre pessoas negras? Um olhar basta. Ela me acolheu com uma generosidade rara e desde então a gente não se desgrudou mais. A trajetória dela traduz expressões que hoje vemos popularizadas nas hashtags, nas redes sociais, como eu sou porque nós somos e os nossos passos vêm de longe. Com ela, essas frases ganham corpo, sentido e sabor. Bem-vinda ao Se Não Me Falha a Memória, Suzy Clementino. Uma mulher negra de 62 anos, 61, né? 13 de março completo 62 anos. Mãe de 2 filhos, meus pais, minha mãe é nordestina, meu pai também. Minha avó da parte da minha mãe, é minha referência como mulher empreendedora. Na época, a Camilinha, uma mulher empreendedora, sempre foi, né? Eu me via desde os 10, 7, 8 anos com a minha avó fazendo o que eu estou fazendo hoje, né? Que eu sou empresária na área da gastronomia. Eu sou Flávia Vieira. E eu sou Elismar Braga. Você está no podcast Se Não Me Falha a Memória. Eu me identifico como uma mulher que está vivendo o seu momento no aqui, agora, presente, mas com uma base do passado, um respeito, um pilar no passado e a cabeça no futuro, né? No futuro, na tecnologia. Então eu estou unindo o ancestral com a tecnologia. Ousada essa mulher, né? Muito ousada! A ousadia dela tem raiz. Está profundamente conectada ao que a gente chama de afrofuturismo. Esse modo de sonhar o futuro sem cortar os laços com a ancestralidade. Um futuro imaginado por pessoas negras que carregam os saberes de quem veio antes e transformam esse legado em tecnologia, arte, comida e vida. Essa é a missão de Suzimar, filha de Francisco dos Santos e Josefa Clementina, uma mulher que faz do empreender um ato de memória, de afeto e de coragem. Nossa história não vem de hoje, sabe? Nós temos essa base de mulher firme, mulher que não abaixa a cabeça, mulher que enverga, mas não quebra. Então a gente tem isso. E quando a gente segura nessa força, que é uma força astral, é muito interessante. Flui. Foi o que aconteceu comigo. E o mais bonito é que a Suzy faz isso sem romantizar. Ela sabe o peso e também a potência de ser uma mulher preta à frente de um negócio. O afrofuturismo dela está no prato, na gestão, no jeito de cuidar das pessoas e do que ela constrói. É um futuro que tem gosto, cheiro, tem memória. No episódio de hoje, a gente celebra a trajetória da CEO do Empório e Piatti. O Empório e Piatti é um grupo de 3 setores que eu reuni. Por isso que eu coloquei o Empório e Piatti. Então eu tenho uma fábrica de massas e farinhas, né? Farinhas funcionais. São farinhas que são preventivas, né? Farinha de batata doce, farinha de feijão guando, farinha de banana verde. E tenho as massas. A fábrica
né, que é adição de farinhas, massas. Tem um setor que é de um espaço gourmet, que é onde a gente faz todos os testes, e tem um laboratório de análise de alimentos, conhecer todas as proteínas, as vitaminas, fazer ficha técnica e tudo mais, que tudo é feito nesse laboratório, nessa parte da informação nutricional. Sim, o Empório Piatti é uma fábrica e Suzy Clementino é uma mulher preta que está à frente desse negócio. Para você ter uma ideia, de acordo com os dados recentes do governo federal, dados fresquinhos divulgados ali em março de 2025, só 7,6% dos brasileiros empreendem na indústria de transformação, que é o que a Suzy faz. A maioria dos negócios está no setor de serviços, 63,7%, e logo depois vem o comércio, com 20,8%. Eu fui para São Paulo fazer curso na área de alimentação sem o uso de trigo. Então, meter a cara, estudar, ficar... Foi uma transição que eu usei muito. Eu vou voltar às minhas origens, eu vou ver como é que é isso. E fui, chorei muito. Tive momentos assim que eu falei, não... Ai, que medo, de muito, muito, muito medo. E aí, se não der certo? Se não der certo, pelo menos eu tentei. Para Suzy deu muito certo. E como a Flávia mostrou nos números, a criação de negócios é uma realidade no Brasil. Não por acaso, a palavra empreendedorismo ficou muito popular nos últimos anos. E muitas vezes é usada de um jeito até equivocado, muito equivocado. É curioso pensar que essa palavra nem sempre fez parte oficial da língua portuguesa. Mas isso não quer dizer que a atitude empreendedora seja novidade por aqui. Não é novidade mesmo, Elis. No século XIX, por exemplo, mulheres negras vendiam doces em tabuleiros que carregavam na cabeça pelas ruas e, com isso, juntavam dinheiro para comprar a liberdade de pessoas escravizadas. Inclusive, há alguns meses, a Caixa Econômica Federal foi intimada a explicar o destino das poupanças abertas por essas pessoas lá no século XIX. Mas isso é um assunto para outro programa. Voltando ao termo empreendedorismo, a gente tem notícia de que ele começou a ser amplamente usado no Brasil na década de 90, a época da abertura econômica, e foi para descrever como os brasileiros estavam buscando novas maneiras de realizar negócios e competir com os preços praticados pelas empresas estrangeiras. A Suzy é uma mulher que começou a empreender ainda nos anos 1980. Mas antes da gente contar mais da história dela, acreditamos que vale a pena olhar para a palavra empreender de forma crítica. Porque existe uma confusão. A palavra empreendedor não se aplica a pessoas que não têm acesso a direitos garantidos pelo artigo 6º da Constituição, como alimentação, saúde, lazer, moradia e por aí vai. Pessoas que precisam vender água no sinal ou trabalhar fazendo entregas utilizando uma bicicleta alugada para conseguir algum dinheiro para se alimentar e alimentar a família não estão empreendendo. O nome disso é precarização do trabalho. Exatamente por isso, as vozes dos sindicatos, da sociedade civil organizada e das instituições de controle, como o Ministério Público, são tão importantes no combate à exploração e à injustiça. Dito isso, vamos voltar agora ao nosso papo com a Suzy. Eu cresci com isso. Eu cresci com em torno do fogão de lenha, né? Que tinha lá em casa um fogão a lenha, que era uma festa quando a gente acendia aquele fogão a lenha. Eu achava máximo ver aquele fogo, aquela brasa. Eu acho lindo quando ela fala disso. O fogo, o fogão a lenha, esse começo cheio de afeto, porque é aí que a história da Suzy começa de verdade. Uma história muito sensorial. Quando eu ouço ela falar, é como se eu me transportasse para esse tempo. De café coado no coador de pano, quintal de terra batida, família grande. Isso me traz uma memória muito boa também, Flávia, porque na minha casa lá em Friburgo, era um local muito parecido, provavelmente, onde a Suzy morava. A gente também tinha um fogão a lenha, onde a gente cozinhava. Na época eu nem achava tão legal assim, né? Porque dava trabalho buscar lenha, não sei o que. Era um fogão muito rústico.
Mas essa conversa me lembrou desse lugar, dessa comida quentinha, desse ambiente de fogão a lenha. Que delícia! Da menina de pé no chão, que gostava de correr, de subir no pé de goiabas, de ver a família cozinhando no fogão a lenha. Eu tenho um caderno de receitas da mamãe que tem 70 e poucos anos, quase 80 anos esse caderno. Caderno assim de receitas dela. Suzy Clementino é uma empresária de sucesso, com mais de 40 anos de carreira. Grande parte desse tempo foi dedicado ao renomado restaurante Ipiate, no coração do bairro de Botafogo, aqui no Rio de Janeiro. Trabalhava com o restaurante, eu tinha um restaurante de comida italiana e japonesa, e outro de japonês. Tudo começou ainda nos anos 1980. E aí montamos o bar em Botafogo, e aí continuamos trabalhando, mas aí entrou um sócio ele trabalhava no La Mole, era gerente lá do La Mole. E aí foi aonde começou a surgir o Ipiate. A consciência de que o preparo dos alimentos ocupa um papel central no seio das famílias negras é adquirida desde cedo, dentro de casa, observando os pais e os avós. A alimentação sempre foi uma base muito firme na minha família, porque o meu pai, ele gostava muito de cozinhar. Então, ele gostava muito de receber pessoas em casa. Então, ele fazia muito mocotó, aqueles panelões de costela, e muito tudo. Minha avó, mãe do papai, também gostava de fazer um galinhada, aquela coisa assim. A infância simples na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro possibilitou que ela crescesse com os pés na terra e naturalmente observasse a origem dos alimentos, vivenciasse processos artesanais e aprendesse a importância de conhecer os ingredientes. Eu nasci em Piabetá, distrito de Magé, então a gente era retirado do centro de Piabetá. Então, imagina, era mato, tinha cachoeira próximo, tinha rio. Pra gente, o centro de Piabetá, nós íamos de charrete. Olha isso, fazer compra de charrete, porque eu via da onde vinha aquele frango, eu via da onde vinha aquele porco. E a gente fazia tudo, tinha plantação, tinha vaca, tinha o leite, era dali das vacas, o queijo, mamãe fazia, sabe, aquela coalhada. Então quando eu fecho os olhos, eu sinto aquele sabor da coalhada. Foi a família também que deu a Suzy a noção de que as refeições devem ser encaradas como um ritual. E com esse respaldo do meu pai, que ele tinha muito a presença de mesa posta. Tanto que nós tínhamos que sentar à mesa, comer de garfo e faca. Imagina naquela época, né? Eu com 10, eu lembro disso, 10, 12, 13 anos diante, ter que sentar à mesa. Dia de domingo, então, era um negócio seríssimo pra gente, que era sagrado. O domingo, mesa posta e um almoço diferenciado. Os pais de Suzy, mesmo com pouco estudo, acreditavam no poder transformador da educação. Mas somos 5 irmãos, assim, bem, graças a Deus, assim, bem unidos, e papai sempre preservou muito a nossa educação. Todos nós nos formamos e tal. Mamãe e papai falavam o seguinte: a educação é tudo. Você, com educação, você consegue ir adiante. Com a bagagem de toda uma vida em família perto da natureza, ela precisava partir para dar continuidade aos estudos. Como lá não tinha tanto recurso, era aquela história. Então vai para a cidade grande para estudar. Era mais ou menos assim. E aí eu fui morar com a minha madrinha. Na época ela morava ali no Morro Azul, até ali na parte de baixo ali do Morro Azul. Até hoje tem ali em Flamengo, né? Ouvindo a trajetória da Suzy, eu me lembrei de uma coisa que a Yasmin falou no episódio sobre a Conceição Evaristo, a Yasmin Santos. Ela disse algo sobre a trajetória das mulheres negras não ser linear, nem perfeita, mas sobretudo ser humana. A Suzy começa a empreender ainda muito jovem, inspirada pela mãe, e surpreendentemente não foi na área alimentícia,
mas na moda que ela empreendeu. Tanto que eu acabei montando também uma confecção. Eu sempre fui eu transitei da confecção para a gastronomia. Muito interessante essa passagem da minha vida. Como surgiu a gastronomia na minha vida, mas primeiro surgiu a moda. Isso porque a mamãe era costureira naquela época da alta costura. Ela fazia vestidos assim maravilhosos. E aí é onde eu seguia isso. E depois que eu passei para a alimentação. Mas antes, eu comecei a trabalhar numa confecção, né? Essa parte empreendedora minha, ela sempre existiu. A Suzy é formada em Direito e só foi estudar gastronomia quando se tornou sócia do restaurante. Me formei advogada e decidi, quando eu montei a empresa de alimentação, restaurante, de me especializar melhor. Então, eu fui para a universidade fazer gastronomia. Mas muito antes da universidade, a gastronomia já estava lá. E era assim, a minha avó, mãe da mamãe, ela gostava de um peixe salgado, muito salgado, que ela fazia um pirão de farinha que ela produzia. Ela plantava o aipim e fazia farinha. Então ela fazia um pirão sem sal, porque já tinha esse peixe salgado. Era sardinha, era uma sardinha salgada. Então tem umas coisas assim que era neutralizar o sal, ela botava uma farinha sem sal nenhum. Entendeu? Então existia uma observação no tocante. Então, para que tivesse uma harmonização nessa comida. Como é que era ser uma mulher preta, bem-sucedida, dona de um restaurante na zona sul do Rio de Janeiro? Ai, que horror! Não fala! Ai, não mexe com isso, que isso é um vespeiro, amiga. Ai, isso é muito... É demais. É demais da conta. Era uma barra. O que eu comecei? Eu passei a constranger as pessoas. Eu comecei, antes, no início, eu me retraí um pouco. Eu vivia nos bastidores, sabe? Eu era muito da gestão, do escritório, e quem ficava na liderança era o meu sócio, que era meu marido já na época, e meu outro, que eram brancos dos olhos azuis. Então ninguém nunca imaginava que eu era sócia e é a que mais se profissionalizou na área. Entendeu? Então, a gestão, essa coisa, mais era minha, eu conhecia, eu que lançava as coisas, e, no entanto, era meio que tomado isso de mim. Foi durante a pandemia, quando os restaurantes precisaram fechar, que Suzy começou a repensar a sua vida profissional. Eu estava fragilizada, né? Depois da pandemia, a sociedade que eu tinha com meu ex-marido e com mais um sócio, os dois brancos, onde eu fazia todo um serviço, toda uma base de sustentabilidade no negócio e tal. E, de repente, eu me vejo assim, quem sou eu? Como é que eu vou viver isso? Tem alguma coisa que não está me agradando. Foi aonde eu busquei as minhas raízes. E foi muito bacana, sabe? Essa minha volta, esse meu acalanto. Quando a gente pensa na base da alimentação brasileira, imediatamente pensamos em... Tenho certeza que você pensou em arroz e feijão. Eu também. Mas existe um ingrediente essencial que sempre chega junto nessa lista: a farinha. Então agora, quando eu faço essa farinha ela tem uma função, ela é funcional. Além de alimentar, ela te previne, ela te acolhe. Então foi aonde eu fui, o aipim, a batata doce, a banana verde, como que é isso? A terra. Então, você olhar e ver que está brotando aquele alimento. Você planta aquela semente e vem aquele alimento. Isso me faz buscar mais conhecimento nessa área. O Empório Piatti acaba sendo um catalisador
de tudo que a Suzy aprendeu ao longo da vida. Agora eu estou com uma fábrica de massas e farinhas, né? Tenho farinhas funcionais de aipim, de batata doce, de feijão guando. Eu trabalho junto aos agricultores, com a agricultura familiar de Maricá. Isso já é um desafio enorme para que eu saísse da cidade grande, onde eu tinha uma empresa de um restaurante há 32 anos, e fazer essa transição de carreira nesse momento, né? De buscar essa minha base, essa minha raiz, esse meu afago nos meus ancestrais. A cultura da farinha é um belo exemplo das relações sociais e culturais de um determinado alimento. O ato de se produzir e consumir a farinha é o que une os atores em volta da cadeia produtiva. Desde a plantação até chegar à mesa do consumidor, essas relações se tornam presentes dentro do dia a dia da comunidade. Lembra daquela farinha que a avó da Suzy produzia para fazer o pirão que acompanhava o peixe salgado? Nesse momento eu fui para Maricá, desenvolvi essa fábrica, deu certo, comecei a fazer justamente homenageando a minha avó, que era indígena, tinha descendência indígena. Quando eu me peguei com essa força, eu vi que fiz a transição de carreira sem perceber que sem aquela angústia, sem dor, mas sim com muito prazer. Então, é onde eu estou agora, nesse momento, lá em Maricá, conversando com as crianças das escolas, conversando com os agricultores. Então, eu estou da agricultura até a educação. Olha que coisa interessante, né? E tá sendo bonito, tá sendo gostoso eu viver esse momento meu nessa fase da minha vida. Bonito mesmo. Quando eu conversei com a Suzy, ela estava em Salvador, pensando em expandir o negócio dela. Eu fico muito feliz de ter o privilégio de entrevistar uma mulher negra, madura, produtiva e bem-sucedida, contrariando o projeto de morte que esse país planejou pra gente. E é tão simbólico estar com a Suzy justamente no programa que vem depois do episódio sobre Dona Conceição Evaristo, porque a gente faz cair por terra todo esse imaginário de etarismo, de que mulheres maduras não produzem, né? A gente tá falando de duas mulheres no auge da sua vida produtiva. E chegamos àquele momento das dicas, a dica do episódio. Flávia, conta pra mim qual é a dica que você traz hoje. A minha dica hoje é o podcast Chumbo e Soul, um podcast exclusivo da Audible com produção da Rádio Novelo e que essa que vos fala teve a honra de fazer a coordenação editorial. Chumbo e Soul é uma série de 8 episódios que conta sobre movimentos musicais da população preta e o cotidiano dessa população no Rio de Janeiro, durante o período da ditadura militar. Quando terminar esse episódio, se não me falha a memória, corre lá pra ouvir. O link tá na descrição aqui do episódio. Eu tô aqui jogando confete num trabalho que eu também participei, mas tenho certeza que vocês vão gostar e vão curtir. Assim, eu fiquei muito orgulhosa do resultado do Chumbo Soul e foi um podcast que a gente lançou o ano passado e de vez em quando alguém escuta e me procura pra falar que curtiu. Então eu acho que com certeza os ouvintes do Não Me Falha a Memória vão curtir também. E aí, Elis, qual a sua dica? Antes quero dizer que eu achei muito chique essa dica e eu tô doido pra ouvir. Já faz um tempo que tá na minha lista, não ouvi ainda, mas depois desse lembrete aqui, vou ouvir agora. Aproveita porque tá disponível gratuitamente. A Audible é uma plataforma paga, mas o podcast tá gratuito, então todo mundo pode escutar. Agora a minha dica. Eu tô num momento da literatura, né? Tô lendo alguns livros nesses últimos meses e o livro que eu tô lendo agora é uma recomendação do meu psicólogo, meu psicanalista, o Everton Mendes. E é o livro O Espírito da Intimidade, da Sobun Fossomé. A Sobun Fossomé é uma escritora de Burkina Faso. Ela já faleceu há alguns anos. Eu não conhecia o trabalho dela, estou conhecendo através desse livro. E esse livro chega num momento muito bacana, eu acho que para as pessoas que querem olhar para dentro, que querem olhar para si, mas que também querem olhar para a sua comunidade, sabe? Assim, olhar para o poder da comunidade, o poder do coletivo nessa criação, né? Individual também, né? Individual e coletiva.
É um livro lindíssimo que tem me acolhido num lugar de muito afeto. Nessa temporada a gente tem falado bastante disso, de afeto e tal, de carinho. E esse livro é um aconchego, uma leitura muito gostosa, muito boa, e eu queria dividir também aqui com os ouvintes do Se Não Me Falha a Memória. O Espírito da Intimidade, da Sobun Fusomé. Eu também nunca li, então tá aqui na minha lista anotado, vou atrás. Antes da gente encerrar esse episódio de hoje, eu quero contar que a Flávia e a gente ganhou um presente. Os filhos da Rosemary, que participou do episódio de estreia dessa temporada com Eliana Alves Cruz, onde a gente falava sobre o trabalho doméstico, eles fizeram um gesto muito carinhoso, muito carinhoso. E só para vocês lembrarem, a Rosemary, ela é uma das empregadas domésticas que falou sobre o depoimento, relatando as duras experiências que elas viveram, né, trabalhando como empregada doméstica. O Marcos é filho dela e ele indicou a Rosemary para participar do Se Não Me Falha a Memória, contando a sua história. Então ele e as suas irmãs, né, os filhos dela, a Érica e a Rosana, você tá aqui, né, o Marcos, a Érica e a Rosana, eles fizeram essa surpresa que me derreteu todo, assim, me deixou... a gente falou de afeto nesse episódio, né, e eles foram certeiros, né, e eles deram pra gente um imã de geladeira para agradecer a participação dela no episódio, mas não é qualquer imã de geladeira. Eles imprimiram a nossa logo do Se Não Me Falha a Memória e deram esse presente pra gente que me deixou super, super, super feliz. Muito obrigada, Marcos, Rosana e Érica. Eu amei os imãs. A Rosana, que fez os imãs, né, ela acabou de abrir um empreendimento, uma gráfica chamada RS Personalizados, e imprimiu alguns imãs de geladeira com a marca do podcast. Então procura também lá no Instagram, o RS Personalizados, caso vocês tenham alguma demanda, porque o trabalho dela é belíssimo. E se você chegou até essa altura do episódio, vai lá no link do episódio e escreve a palavra presente nos comentários. Os 5 primeiros ouvintes que comentarem vai receber um imã de geladeira do Se Não Me Falha a Memória também. É bom que é um presente que a gente ganhou e vai poder compartilhar com os nossos ouvintes. É isso aí. Um beijo, Marcos. Obrigado por ter indicado sua mãe para participar aqui do nosso episódio. Para acompanhar as informações sobre essa temporada, os convidados, os personagens, você já sabe, você pode acompanhar a gente pelo Instagram, o @Se Não Me Falha a Memória. Assim vocês também não perdem nenhum episódio, porque a gente está sempre postando lá. E se você é empresário e quer sua marca aqui, escreve pra gente no senomefalhamemoria@gmail.com. E não se esqueça que a gente continua em todas as plataformas de áudio, na página do Cultner e também agora, vale lembrar, no YouTube, hein? A edição do Se Não Me Falha a Memória é do Lucas Pinheiro. O roteiro desse episódio é da Flávia Vieira, a identidade visual do Jorge Chiene. A produção é do Jersey Simon e a produção executiva da Cristiane Oliveira. Realização, devaneios, roteiros audiovisuais. A idealização, produção e apresentação é minha, Flávia Vieira, e do meu parceiro, Elismar Braga. O próximo episódio é daqui 2 semanas, sempre às segundas-feiras, e a gente deixa você com um pouquinho do que vem por aí. Um grande beijo e até lá. E eu não era ligada nisso, assim, não tinha a menor noção de quem era o Lima Barreto, assim, da grandeza dele. E depois fui me aproximando da obra dele e ficando muito feliz de cruzar aquelas ruas e imaginar, né, como que ele cruzava o mesmo território que eu, anos antes. E, de repente, eu me vejo escrevendo um texto em protesto ao apagamento do Lima no meu próprio bairro, né? Porque enquanto eu estava convidada para escrever um livro em homenagem ao Lima Barreto, pensando em qual conto eu ia me inspirar, eu descobri que tinham apagado uma homenagem ao Lima Barreto que o Negro Muro tinha feito. E tinham deixado apenas uma pequena parte desse muro que o Negro Muro fez com tanto empenho, pesquisa. E aí eu mudei totalmente a minha história, eu ia escrever uma outra coisa e escrevi um texto em protesto a essa ação desse condomínio que tirou o direito do Lima de permanecer vivo, colorido nas imagens que o Negro Muro produziu para ele em Todos os Santos.